nessa manhã, vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler nessa manhã a segunda parte desse capítulo. Nós leremos a partir do versículo 7 até o final do capítulo, até o versículo 21. Gênesis capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura Gênesis capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 7 ao versículo 21. Vamos ouvir com atenção o que diz a palavra do nosso Deus. Ela nos diz assim, Gênesis 15, a segunda parte do capítulo, a partir do versículo 7 até o versículo 21. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, à sua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém. Vamos ao Senhor, irmãos, mais uma vez, em oração, pedindo a sua graça, o seu auxílio, na compreensão da palavra que nós acabamos de ler. Que o Espírito que inspirou esse texto da Sagrada Escritura também nos ilumine e nos capacite a compreender. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós, agradecidos ao Senhor, oramos a Ti, porque nós estamos reunidos aqui, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós estamos diante dela dispostos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós te agradecemos e louvamos porque nós sabemos que o Senhor fala por meio da Tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, rogamos ao Senhor, fala conosco nessa manhã, que esse texto da Sagrada Escritura, que a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com o seu povo, possa, ó Deus, nos assegurar de que nós em Cristo Jesus temos salvação e certeza das promessas do Senhor. Que a aliança que o Senhor fez com o teu servo nos lembre da aliança que nós temos com o Senhor. Uma aliança que promete salvação e descanso eterno para todos aqueles que confiam em Ti.
nos lembra disso nessa manhã. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Talvez alguns dos irmãos se lembrem de um comercial de produtos eletrônicos que passava, alguns anos atrás. E nesse comercial de eletrônicos, você tinha um vendedor que tinha um jeito, uma aparência de alguém que era latino e falava espanhol, provavelmente uma referência a alguém paraguaio, né? E ele tentava vender os eletrônicos, e aí a pergunta que ficava é: mas e esse produto tem garantia? E então ele dizia a famosa frase, né? La garantia sou eu, não é? E essa frase se tornou um bordão para produtos que não são tão confiáveis assim. Quando nós temos uma venda pela internet ou um vendedor que a gente não confia muito, então geralmente se lembra dessa frase, né? A garantia sou eu, eu que dou a garantia do meu produto. O que nós veremos, irmãos, nessa manhã é um texto onde Deus diz, de fato, que Ele é a garantia. Não como esse vendedor paraguaio que estava tentando empurrar o produto duvidoso para os seus clientes. Mas Deus, de fato, diz e assegura que a garantia das suas promessas, a garantia da sua aliança, não é nada, não é outro, senão Ele mesmo. O Senhor pode sim dizer: a garantia sou eu. Nas últimas semanas, irmãos, nós temos acompanhado a história de Abrão e nós temos visto as escolhas de Abrão, o caminho que ele tem tomado, como ele tem seguido diante de Deus. E nós temos visto como a história de Abrão é cheia de reviravoltas interessantes e impressionantes. Desde a sua saída da terra de Ur dos Caldeus, quando Deus o escolheu e o resgatou do meio da idolatria na qual ele vivia, passando pelo conflito com os reis para libertar o seu sobrinho Ló, até outros momentos, como o encontro com o rei de Sodoma, onde o rei de Sodoma ofereceu muito dinheiro a Abrão e Abrão não aceitou, até mesmo o encontro com Melquisedeque, onde Melquisedeque o abençoou e Abraão dizimou a Melquisedeque, reconhecendo ele como, de fato, alguém que era rei do Senhor. Até que nós chegamos, então, ao capítulo 15. E no capítulo 15, como nós vimos na semana passada, quando nós o iniciamos, a grande pergunta que ressoa é: quando Deus irá cumprir as suas promessas? Essa pergunta, irmãos, ressoa por um motivo muito simples. Deus havia chamado, no capítulo 12, Abrão, e prometeu a Abrão que lhe daria uma terra, uma grande descendência, que ele o abençoaria e que através dele as nações da terra seriam abençoadas. Mas se passou o capítulo 12, o capítulo 13, o 14, e nós chegamos ao capítulo 15 e não há nenhum sinal do cumprimento dessa promessa. Abrão não teve um filho ainda, não teve um descendente ainda. Abrão e Sara estão cada vez mais velhos, cada vez mais idosos. Sarai ainda continua estéril e não há nenhum sinal de que as promessas de Deus iriam se cumprir. Abraão não podia olhar para nada que lhe assegurasse que a promessa do Senhor haveria de se cumprir. Sim, é verdade, Deus tem abençoado Abraão com riquezas materiais. Abraão tem se tornado cada vez mais um homem poderoso, um homem rico. Abraão também tem visto a bênção de Deus, viu a bênção de Deus no Egito, na guerra contra os reis, mas as promessas de Deus ainda parecem estar em espera, ainda parecem estar em stand-by. Por isso, irmãos, a pergunta que ressoa em Gênesis 15 é: quando Deus irá cumprir as suas promessas? Ou talvez até mais para alguns leitores: será que Deus irá cumprir as suas promessas? O capítulo 15, então, é escrito para responder essa pergunta. No capítulo 15, Deus assegura a Abrão a respeito do cumprimento das suas promessas. Nesse capítulo, Deus renova a sua aliança com Abraão, reafirma a sua aliança com Abraão, ele confirma a sua aliança com Abraão, prometendo a ele que aquilo que foi dito irá se cumprir e que o Senhor não falha. Por isso, irmãos, nessa manhã nós veremos na segunda parte do capítulo 15 que Deus confirma, ratifica as suas promessas e a sua aliança com Abraão.
E a partir desse capítulo, a partir dos versículos que nós lemos, nós aprenderemos que a aliança estabelecida por Deus não pode falhar, porque Ele mesmo garante o seu cumprimento. A aliança estabelecida por Deus, a aliança de Deus, não pode falhar, porque Ele mesmo garante o seu cumprimento. Nós veremos isso em 3 momentos. Primeiro, nós vamos ver o estabelecimento da aliança, o estabelecimento do pacto. Veja o versículo 7, onde nós temos Deus lembrando a Abrão quem ele é e o que ele havia feito. Versículo 7 nos diz o seguinte: o Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Veja, irmãos, que antes de confirmar a aliança, antes de responder à pergunta que está na mente dos leitores a respeito do cumprimento das suas promessas ou não, Deus lembra quem Ele é e o que Ele já fez. E isso, irmãos, era uma prática comum nos dias de Abrão. Era comum que quando se iria estabelecer um contrato, uma aliança entre duas partes, entre dois homens, normalmente o início do contrato, o início do pacto, discriminava quem era cada um. E aqui Deus está mostrando a Abraão quem ele é. Está mostrando que quem ele é, a sua identidade, garante o cumprimento das promessas. Deus está dizendo a Abraão: eu sou o Senhor, aquele que te tirou de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Deus está lembrando a Abraão que foi ele quem soberanamente escolheu Abraão. Foi ele quem escolheu e tirou Abraão do meio da sua casa, do meio da sua idolatria, para então lhe fazer promessas. Deus está lembrando que não foi Abraão que buscou a Deus, não foi Abraão que escolheu Deus, não foi Abraão que decidiu sair de Ur dos Caldeus, mas foi o Senhor que o havia escolhido. Foi o Senhor que havia tirado de Ur dos Caldeus. Foi o Senhor que fez as promessas da posse da terra e de uma grande descendência. E aqui, irmãos, veja que Deus não só lembra quem Ele é a Abraão, mas Deus também faz questão de lembrar a sua promessa a Abraão. Veja que o versículo 7, Deus diz novamente: darei esta terra à sua descendência. Veja, irmãos, que o Senhor mais uma vez fala a Abraão em Gênesis 15. Mais uma vez Deus promete a Abraão em Gênesis 15. E ao lembrar das promessas, Deus lembra também quem Ele é. E aqui, irmãos, nós podemos perceber tão claramente como muitas vezes nós precisamos lembrar quem Deus é. Muitas vezes nós estamos preocupados a respeito das nossas vidas, nós estamos preocupados a respeito do rumo que as nossas vidas estão tomando, nós nos preocupamos com o rumo que as coisas estão tomando ao nosso redor. E muitas vezes nós precisamos ser lembrados a respeito de quem Deus é. E Deus diz: eu sou o Senhor que te escolhi, que te salvei, que te tirei do meio da idolatria, que te resgatei, que trouxe você até aqui. Eu darei essa terra a você, Abraão. E perceba que diante dessa apresentação de Deus, ou reapresentação de Deus, e da reafirmação das promessas, Abraão questiona no versículo 8. Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Deus havia prometido: eu vou lhe dar uma terra, vou dar a terra à sua descendência. Deus agora repete essa promessa no versículo 7. E Abraão questiona: Senhor, como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? E veja, irmãos, a princípio, pode-se imaginar que essa pergunta de Abraão é um sinal de falta de fé, ou até mesmo de arrogância, ou de algo nesse sentido, de rebeldia contra Deus. Mas quando nós olhamos todo o contexto do capítulo, esse não parece ser o caso. Primeiro porque no versículo 6, dois versículos antes, o próprio autor de Gênesis nos disse que Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu nas promessas do Senhor. E além disso,
nós observamos que quando Abraão faz o seu pedido de um sinal, Deus prontamente responde. Deus não corrige Abraão, Deus não diz que Abraão não devia estar pedindo um sinal. Deus rapidamente responde a Abraão. Ou seja, pelo contexto, irmãos, parece que a melhor forma de entendermos o pedido de Abraão não é como um pedido que foi feito por falta de fé, mas como um pedido de fato que foi motivado pela fé. Como nós vimos, irmãos, na última semana, é possível fazermos questionamentos a Deus sem que isso seja necessariamente um sinal de rebeldia ou de falta de fé. Nós podemos levantar questionamentos a Deus a respeito do que está acontecendo, a respeito das suas promessas. Não há problema nisso, tanto é que no livro dos Salmos nós vemos diversos questionamentos. Quando o salmista questiona: até quando, Senhor? O Senhor não perdoará a iniquidade do teu povo? Como, Senhor, os justos não prosperam e assim por diante? Em outras palavras, nós podemos sim perguntar a Deus a respeito das suas promessas. O que nós não podemos certamente é duvidar. O que nós não podemos certamente é nos rebelar contra o Senhor e contra a vontade do Senhor. Mas não parece que é isso que Abraão está fazendo. Abraão, de forma legítima, está perguntando ao Senhor: Senhor, como eu saberei que eu vou herdar essa terra? Qual o sinal que o Senhor pode me dar que eu vou herdar essa terra? Qual a garantia o Senhor pode me dar para que eu, de fato, sossegue o meu coração nas tuas promessas? Deus então responde nos versículos de 9 a 11. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe, então, todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Veja a ordem de Deus aqui. Deus ordena que Abraão traga alguns animais. E Deus é específico aqui, não é? Traga uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. É importante lembrarmos que todos esses animais aqui que foram mencionados por Deus são animais que poderiam ser oferecidos como sacrifícios no altar, de acordo com a lei de Moisés. Além disso, o texto nos diz que esses animais deveriam ter 3 anos, ou seja, não deveriam ser animais velhos, deveriam ser animais ainda jovens, com uma idade, vamos dizer assim, melhor, uma melhor idade em relação àqueles que são mais velhos. Mas é interessante, irmãos, notar algo aqui. Por mais que esses animais fossem animais que poderiam ser oferecidos como sacrifícios no altar, não é isso que está acontecendo aqui, não é? Não há altar nenhum aqui no texto. O texto não nos diz que Abraão construiu um altar ou que Deus ordenou que um altar fosse construído. Não há aqui a imagem de um altar onde o sacrifício é feito. O que então está acontecendo aqui? Que ritual é esse? Que cerimônia é essa que está acontecendo aqui? O que Deus quer que Abraão faça ao cortar esses animais no meio e colocar uma parte diante da outra? O que nós devemos lembrar, irmãos, é que esses animais não foram oferecidos no altar como sacrifícios, porque eles tinham outro propósito. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 34, um texto que certamente irá nos ajudar a compreender melhor Gênesis 15. Jeremias 34, e nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 20. Jeremias 34, a partir do versículo 15. Antes de nós lermos o texto, nós precisamos lembrar que era um ritual comum nos dias de Abraão e até mesmo nos dias do profeta Jeremias, a confirmação do pacto por meio da passagem no meio de animais.
E é interessante isso, né? Hoje, quando nós vamos firmar um contrato, nós assinamos um termo. No caso do casamento, nós colocamos uma aliança em nossos dedos e assim por diante. Mas, nesse período da história, no período da história de Abraão, era comum que quando pessoas fossem celebrar um pacto, fossem realizar uma aliança, eles cortassem então um animal, colocassem uma parte, uma metade do animal de frente da outra parte, e então os dois que iriam firmar o pacto passavam pelo meio. Até mesmo haviam rituais onde as entranhas dos animais e o sangue era derramado pelo chão, no caminho, como aqui no meio da igreja, e dos dois que iriam fazer aliança, eles passavam por cima das entranhas e do sangue dos animais. E o símbolo, irmãos, disso tudo é muito claro. O símbolo é aquele que não cumprir fielmente o que foi acordado, o que foi estabelecido na aliança, receberá o mesmo destino que aquele animal. Veja se não é isso que nós lemos em Jeremias 34, a partir do versículo 15. O texto nos diz assim: há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim, no templo que se chama pelo meu nome. Em outras palavras, Deus está lembrando ao povo de Deus, o povo de Israel, que eles haviam feito uma aliança diante de Deus. Veja o versículo 16 então. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, conforme a vontade deles, e os sujeitaram outra vez à escravidão. Ou seja, o povo quebrou a aliança. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um ao seu compatriota e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu apregoo liberdade para vocês, diz o Senhor. Liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Farei com que os homens... Com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhe a vida, e os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Irmãos, veja que texto extremamente duro, mas um texto que de forma muito drástica nos ensina o símbolo desses animais partidos do meio. Claramente nós temos uma aliança em Jeremias entre Deus e o seu povo. E o Senhor nos lembra que o povo se comprometeu com ele em cumprir, em fazer aquilo que era reto diante dos seus olhos. Porém, o texto de Jeremias nos diz que o povo do Senhor desobedeceu, foi infiel, mentiu para o Senhor. E por causa disso eles iriam receber o juízo de Deus. E como seria o juízo de Deus? Que juízo era esse que Deus derramaria? Que punição era essa que Deus derramaria? Deus iria punir o seu povo de acordo com a aliança que foi feita. E como a aliança foi feita, animais foram partidos no meio, colocados uma parte de frente da outra, e o povo passou pelo meio, os líderes de Israel passaram pelo meio, e então, por causa dessa aliança, eles seriam destruídos. Eles seriam mortos, ou seja, o mesmo destino dos animais seria o destino deles. Com essa imagem em mente, irmãos, fica muito mais fácil entender o que está sendo estabelecido aqui em Gênesis 15. Uma aliança será realizada entre Deus e Abraão. Um compromisso de vida ou morte será realizado entre Deus e Abraão. Um compromisso de maldição ou de bênção vai ser realizado entre Deus e Abraão. O desmembramento dos animais representa a maldição que aquele que faz aliança chama para si caso viole o compromisso.
Algo muito sério estava para acontecer. Deus estava dando o sinal que Abraão havia pedido. Deus estava confirmando aquilo que Abraão havia pedido. Abraão havia pedido um sinal a respeito do cumprimento das promessas, e Deus está dando, Deus está dizendo, vai ser realizada entre mim e você uma aliança de vida e morte. O Senhor sempre cumpre as suas palavras. O Senhor sempre cumpre a sua promessa. E Deus é tão misericordioso em sua infinita graça e bondade, que mesmo quando nós precisamos de um sinal, Ele nos dá sinais de que Ele irá cumprir a sua promessa. Afinal de contas, é isso que nós temos na ceia do Senhor, por exemplo. O Senhor nos ensina na sua palavra que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós e que nós temos perdão para os nossos pecados, mas mesmo assim Ele nos dá um sinal visível disso. O Senhor cumpre as suas promessas, o Senhor cumpre a sua palavra. E muitas vezes, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos dá sinais visíveis para confirmar essas promessas. E o que nós vamos ver então a partir de agora é que, junto com o sinal que vai ser realizado, o Senhor também faz novas promessas ou renova suas promessas a Abraão. Veja que a partir do versículo 12, depois dos animais terem sido partidos, o Senhor revela promessas da aliança. Veja como é interessante esse texto, porque Deus vai prever aquilo que vai acontecer no futuro. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Veja que o texto nos diz que o sol se pôs e ao pôr do sol veio um profundo sono sobre Abraão. É interessante, não é? Porque a ideia de um sono profundo é muito comum antes de revelações divinas no Antigo Testamento. Isso acontece especialmente com Daniel no seu livro ele registra que antes de ter visões, é comum que Daniel adormecesse profundamente. Tanto é que Abraão adormece aqui, ele dorme e então ele recebe a revelação do Senhor. E veja que junto com o sono profundo de Abraão, vem também medo, pavor e trevas profundas. E aqui, irmãos, ao que parece é a imagem de um pesadelo aqui. Ao que parece, Abraão não está tendo simplesmente um sonho muito bom. Abraão está tendo algo do qual ele tem medo, ele está no meio de trevas, ele está tendo um pesadelo aqui. E o texto e alguns comentaristas sugerem que essas trevas se referem ao contexto daquilo que vai ser revelado, porque Deus vai anunciar aqui que a descendência de Abraão vai ser escravizada durante 400 anos, e é por isso que trevas revestem o sono de Abraão. Talvez essas trevas apenas sejam um contexto para a revelação especial de Deus, enfim, seja como for, o que nós podemos perceber aqui que Deus está revelando a Abraão é que a descendência dele, a descendência prometida a ele, andaria em terra estrangeira, seria reduzida à escravidão e passaria 400 anos debaixo da escravidão em uma outra terra. E não precisa, irmãos, ser muito conhecedor das Escrituras para reconhecer que Deus está profetizando aquilo que vai acontecer com Israel no Egito. Deus está profetizando que Israel, a descendência de Abraão, o povo de Abraão, iria passar 430 anos debaixo da escravidão do Egito. E o Senhor também revela aquilo que vai acontecer no Êxodo. Ele castigaria o Egito e libertaria o povo. E aqui, irmãos, veja como é interessante a revelação de Deus a Abraão.
Porque Abraão está pedindo um sinal da promessa. Abraão está pedindo um sinal daquilo que Deus já havia prometido a ele. Deus havia prometido uma grande descendência, bênção para todas as nações, terra para o seu povo. Mas a resposta de Deus a Abraão inclui a previsão de sofrimento e de aflição. É interessante como na vida do crente, na vida daqueles que creem na promessa do Senhor, as promessas de Deus não se cumprem a não ser por um caminho de dores e de aflição. Nós não podemos imaginar, irmãos, que na vida cristã nós iremos receber as promessas de Deus sem que seja necessário enfrentarmos muitas lutas e aflições. Não é por acaso que Jesus Cristo, quando promete que aqueles que deixam pai e mãe pelo seu evangelho receberão muitos outros pais, mães, herança, mas ele diz com perseguições. Isso porque, irmãos, no caminho do cumprimento das promessas de Deus, o seu povo passa por aflições e por angústias, que servem para testar o nosso caráter, provar o nosso caráter. A verdade, irmãos, é que nós não seremos salvos por Cristo Jesus sem enfrentarmos muitas lutas contra o pecado, sem enfrentarmos muitas tentações de Satanás, sem sermos perseguidos por aqueles que são contrários ao Evangelho. Se você não deseja ser perseguido, se você não deseja lutar contra o pecado e sofrer por isso, se você não deseja lutar contra Satanás, resistindo às suas tentações, certamente as promessas de Deus não servem para você. O Senhor nos ensina que aqueles que desejam receber as promessas de Deus precisam estar prontos para sofrer, para serem perseguidos, para lutarem contra o pecado, para resistirem à tentação de Satanás. Antes da promessa de Deus se cumprir, o seu povo experimentaria 400 anos de escravidão e de sofrimento. Essa não era certamente a revelação que Abraão queria receber. Abraão não queria receber essa revelação, mas essa era a revelação que Deus tinha para ele. Essa é a vida cristã que Deus tem para nós. Uma vida que tem grandes promessas, gloriosas promessas, mas que no caminho tem lutas e aflições. Veja que no versículo 15, então, o Senhor continua revelando o futuro de Abraão. E Abraão sabe que vai ter dias longos de vida e que a sua velhice será boa. Isso se cumpre em Gênesis 25, relata que Abraão viveu uma longa velhice e depois morreu. E é interessante, irmãos, notar que Deus traz a má notícia, aparentemente a má notícia para Abraão. Mas Deus confirma as suas promessas porque ele diz: o teu povo, Abraão, a tua descendência, passará 400 anos debaixo da escravidão, mas eu libertarei esse povo. Eu ferirei a nação que a escravizar. Eu farei com que o teu povo saia daquela terra onde eles passaram tanto tempo debaixo do jugo da escravidão. Eles sairão com muitas riquezas. No versículo 16, o texto nos diz que na 4ª geração eles voltariam para a terra que foi prometida a Abraão. E aqui, claramente, a geração aqui corresponde a um período mais ou menos de 100 anos, 400 anos, 4 gerações. A descendência de Abraão iria esperar todo esse tempo. E o texto nos diz o porquê. Deus diz o porquê a Abraão. Eles esperariam esse tempo porque os amorreus, eles ainda não haviam feito todo o mal que iriam praticar. E aqui, irmãos, a imagem dos amorreus é uma nomenclatura geral, não é, para todos os povos que viviam naquela região. Nós vamos ver logo adiante que Deus faz uma lista bem maior, né, no final do capítulo. Ou seja, a palavra amorreus aqui é uma nomenclatura mais ampla para falar de todos os povos
daquela região. E o texto está nos dizendo que somente quando essas nações chegarem ao limite dos seus pecados é que Deus iria, de fato, agir. E aqui nós temos dois ensinos muito importantes para nós. Primeiro, que quando Israel toma posse da terra, ao mesmo tempo que o povo de Deus está sendo abençoado, os inimigos de Deus estão sendo punidos. Aqueles que praticavam o mal na terra de Canaã seriam julgados porque Deus usaria o seu povo como instrumento para julgar as nações daquela terra. E a segunda informação que nós aprendemos aqui é que certamente Deus não tarda em cumprir as suas promessas. Veja, irmãos, Deus está anunciando a Abraão que 400 anos se passariam até que o povo saísse da escravidão. Mas a razão de todo esse tempo é porque Deus estava planejando cumprir não só a bênção ao seu povo, mas também juízo àquelas nações. Muitas vezes, irmãos, nós julgamos que Deus está atrasado, que Deus demora em cumprir os seus propósitos na terra. Esse pensamento existia, inclusive, nas igrejas do Novo Testamento. Nós vemos os apóstolos corrigindo esse tipo de pensamento, de que Deus estava atrasado, de que Jesus Cristo estava atrasado, de que Ele não vinha mais. Mas a promessa que Deus faz a Abraão nos mostra que Deus não se atrasa nas suas promessas. Deus tem propósitos e os seus propósitos irão se cumprir no tempo devido, conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Deus é paciente o suficiente para esperar que a iniquidade dos amorreus chegasse ao seu limite e nesse tempo, no devido tempo, então ele traria o juízo. As palavras do Senhor, irmãos, reafirmam as suas promessas ao mesmo tempo que mostram como Deus é soberano sobre a história. Essas palavras nos mostram que Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu, ao mesmo tempo que nos mostram que Ele tem completo domínio sobre a história, que Ele tem completo domínio sobre a história do seu povo, para levar o seu povo por meio de dias de aflição até dias de libertação. E é por isso, irmãos, que nós podemos descansar a respeito do futuro da igreja e a respeito do futuro de nós mesmos. Deus domina a igreja de tal maneira que Ele leva a igreja para dias de aflição e depois tira a igreja desses dias de aflição. Deus é tão poderoso que Ele nos leva para dias de batalha, de luta e também nos liberta desses dias de batalha e de luta. O Senhor é soberano sobre a história. E quando nós estamos nesses dias de aflição e de luta, nós não devemos acreditar que Deus se esqueceu, ou que Deus não está conosco, ou que Deus não está cumprindo as suas promessas. Pelo contrário, nesses dias, Deus está cumprindo as suas promessas e a sua aliança. Deus nos leva para caminhos de aflição, e é o mesmo Deus que nos liberta desses caminhos de aflição. O Senhor é soberano, Ele cumpre as suas promessas. Ele tem todo o domínio sobre a história. Veremos ainda nos versículos 17 a 21 que Deus é a garantia do pacto. Veja que depois de afirmar as promessas da aliança, então, depois de todo aquele cenário onde os animais são postos um de frente para o outro, o pacto de fato vai ser realizado, a cerimônia vai ser realizada. Veja o que nos diz os versículos 17 até o 21. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadiponeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Nós voltamos àquele cenário estranho. Nós voltamos àquele cenário tão estranho para nós. Aquele cenário de animais mortos, um de frente ao outro. Aquele cenário de morte onde Abraão precisava estar enxotando as aves para que as aves não comessem os corpos ali.
E nesse cenário, então, onde Deus fez as promessas dos animais cortados, onde aqueles animais simbolizavam a morte, o penhor da morte, o Senhor, então, atravessa esses animais. Como nos lembra um autor, John Scott Reed, ele diz o seguinte, lembrando desse costume, ele diz que em alguns casos, efígies dos participantes do pacto eram queimadas, derretidas durante a cerimônia. Em outros, animais eram abatidos e as suas vísceras eram espalhadas no chão, criando um caminho macabro por onde os participantes caminhavam juntos, repetindo em voz alta os termos da aliança. Ouvindo em voz alta os termos da aliança. Mas note, irmãos, que nesse cenário tão terrível, tão macabro de animais mortos, é o próprio Deus quem passa por entre os animais. O texto nos diz que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os pedaços dos animais. E esse fogareiro, essa tocha, é um evidente símbolo da presença de Deus, algo muito semelhante com o que nós vamos ver no livro de Êxodo, quando nós temos uma coluna de fogo que guia o povo de Israel. E o que nós podemos ver, irmãos, é que o próprio Deus está tomando sobre si as responsabilidades do cumprimento da aliança. Veja, irmãos, esse não era o costume, não era isso que acontecia. O que acontecia era que os animais eram partidos, colocados um de frente ao outro, e ambos passavam pelos animais. As duas partes da aliança passavam pelos animais. Mas essa não é uma aliança comum. Essa não é uma aliança entre dois homens. Essa é a aliança de um Deus redentor e soberano com um homem pobre e pecador chamado Abraão. E nessa aliança, Deus é o único que passa no meio dos animais. Nessa aliança, Deus é o único que toma sobre si as responsabilidades do cumprimento do pacto. Nessa aliança, Deus é o único que toma sobre si o penhor da morte, a maldição da morte. Lembra do que significava a passagem por entre os animais? Quem passava pelos animais estava dizendo: se eu não cumprir o que eu prometi, o meu destino será o mesmo destino dos animais que foram mortos. Ao passar por meio dos animais, Deus está garantindo a Abraão e a toda a sua descendência, a todo o seu povo, que as suas promessas não irão falhar. Deus está respondendo a Abraão. Abraão pediu um sinal. Como eu posso saber que as suas promessas vão se cumprir? E Deus está dando o sinal. Eu estou dizendo que a promessa irá se cumprir. Porque se ela não se cumprir, eu tomo sobre mim as maldições da aliança. Em outras palavras, como nos diz o livro de Hebreus, Deus jurou por si mesmo. Como mais uma vez nos diz o John Reed, assim como Deus escolheu Abraão e o chamou de Ur, abençoando ao longo do caminho, somente o Senhor está carregando o fardo dos termos da aliança. Onde está Abraão? Abraão não está passando pelo meio dos animais. Abraão não é ameaçado por Deus. Quem toma essas ameaças sobre si é o próprio Deus, irmãos. E observe, veja como esse pacto que foi feito com Abraão é muito diferente da aliança que foi feita com Adão, ainda no início de todas as coisas. Naquela aliança que Deus fez com Adão, Deus disse: se você comer do fruto, você vai morrer. Em outras palavras, Adão precisava cumprir, porque se ele não cumprisse, ele morreria. Mas na aliança com Abraão, Deus não diz a Abraão: Abraão, você tem que cumprir, senão você vai morrer. Deus diz: eu irei cumprir, e se eu não cumprir, eu morrerei. Deus está dizendo que Ele irá tomar sobre si as maldições da aliança, se Ele não fizer o que Ele prometeu. O que nós vemos em Gênesis 15, irmãos, é um Deus soberano
que para cumprir as suas promessas de salvação, toma sobre si os termos e até mesmo as maldições da aliança. Deus promete a Abraão: essa terra será tua desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Nós não sabemos exatamente que rio é esse no Egito. Provavelmente não é o rio Nilo. Mas o que nós temos aqui em mente é uma medida ideal que foi cumprida parcialmente nos dias de Salomão, quando o reino de Israel chegou à sua máxima influência. Mas até mesmo nos dias de Abraão, quando a influência de Israel chegou ao mais longe possível, ainda assim, Israel não era dono de toda essa terra. Em outras palavras, a terra que Deus está prometendo aqui a Abraão é mais do que Israel vai conseguir cumprir por causa do seu próprio pecado. E tudo isso nos faz lembrar que a promessa de Deus a respeito de uma terra aguarda ainda seu cumprimento eterno. Porque Deus não estava simplesmente tratando de uma terra física como a terra de Jerusalém, mas Deus estava falando de uma terra muito maior do que essa terra, uma terra muito mais gloriosa do que essa terra, uma terra eterna. Através, irmãos, dessa cerimônia que nós vimos hoje, nós aprendemos que Deus está estabelecendo a si mesmo como a garantia da aliança. E eu gostaria que você lembrasse do que está acontecendo aqui como o padrão que se repete na aliança da graça. Como eu disse, na primeira aliança que Deus fez com Adão, Adão iria morrer se ele não cumprisse o que foi acordado. Mas na aliança com Abraão, Deus está prometendo que Abraão poderia confiar plenamente nas promessas, porque o próprio Deus estava tomando para si o dever de cumprir as promessas. E a palavra de Deus nos ensina de maneira tão maravilhosa, especialmente no Novo Testamento, onde essas verdades ficam ainda mais evidentes, ficam ainda mais claras, que na aliança que Deus faz conosco, na aliança que Deus estabelece conosco, nós não somos os responsáveis por cumprir os seus termos. A palavra de Deus nos ensina que na aliança que Deus faz conosco, nós não somos os responsáveis por cumprir esses termos. E há uma razão muito clara para isso, irmãos. Há uma razão muito clara porque nós não somos os responsáveis por cumprir os propósitos da aliança. A razão muito clara é o que está posto aqui em Gênesis 15. O Senhor tomou sobre si a responsabilidade da aliança, inclusive tomando sobre si a maldição da aliança. E isso, irmãos, acontece de forma muito clara em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos diz que Jesus Cristo se tornou maldito, porque ele foi pendurado no madeiro. Ele mesmo se tornou maldito por causa dos nossos pecados. Em outras palavras, a pena de maldição, o anúncio de maldição em Gênesis 15, claramente aponta para Cristo e se cumpre em Cristo. Os animais foram partidos como símbolo da morte da aliança. Jesus Cristo foi traspassado como símbolo claro da morte da aliança. A verdade, irmãos, é que quando nós olhamos para Gênesis 15, nós percebemos que nós somos quebradores da aliança de Deus. Nós somos aqueles que transgridem a aliança de Deus. Nós somos aqueles que quebram a aliança de Deus. O nosso destino, irmãos, era o mesmo destino dos animais. Aquilo que nós lemos em Jeremias a respeito do que Deus iria fazer com o seu povo, era o que Deus iria fazer conosco. Nós deveríamos ser mortos como os animais foram mortos. Nós deveríamos ser alvo das aves dos céus como aqueles animais foram. E nós só não somos mortos e destruídos como esses animais foram, porque Jesus Cristo foi pregado numa cruz,
foi traspassado na cruz, foi moído pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. Ele sofreu as penas do pacto, ele morreu como um desses animais, para que Deus pudesse cumprir as suas promessas em nós. Em Cristo nós temos aquele que tomou sobre si as maldições da quebra da aliança, para que nós tivéssemos perdão e salvação. Para que você tivesse acesso à herança de uma terra eterna, de um reino eterno. Nele, as promessas de maldição da aliança se tornam promessas de paz, se tornam promessas de graça e de misericórdia. Por isso, mais uma vez, eu convido você a se voltar a Cristo, aquele que tomou sobre si as maldições da aliança, aquele que, como esses animais, foi morto, para que as promessas de Deus de salvação, de perdão, de graça e de redenção se cumprissem na minha e na sua vida. Se volte a Cristo, creia no Senhor Jesus. Ele é o Redentor de todos aqueles que creem nas promessas e que esperam por Ele. Jesus Cristo, o próprio Deus, pode dizer a respeito das suas promessas e da sua aliança: eu sou a garantia. Creia em Cristo. Ele é a garantia do nosso perdão, da nossa salvação e da nossa herança. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós oramos a Ti, agradecidos, porque o Senhor é a garantia das Tuas promessas. O Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo como garantia de que nós seremos herdeiros das promessas que foram feitas a Abraão, herdeiros da salvação, herdeiros da terra eterna, do reino eterno. A verdade, Senhor Deus, é que muitas vezes nós somos infiéis ao Senhor, mas o Senhor permanece fiel. A verdade, Senhor Deus, é que muitas vezes nós quebramos o relacionamento que temos contigo, quebramos a aliança que temos contigo, mas o Senhor permanece fiel em Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, porque essa visão tão macabra, tão terrível de animais sendo mortos e homens passando por entre os corpos não é cumprida em nós. Nós te louvamos porque em Cristo Jesus nós vimos aquele que derramou o seu próprio sangue por nós. Que nossa fé, que nosso amor, que a nossa confiança e esperança estejam nesse Cristo, hoje e para todo sempre. Nós oramos no nome dele. Amém.